Olá, muito bom dia. Eu sou o Maidana. Normalmente nós fazemos isso lá na base BMS Aeroporto. Nós dizemos o nome e a pessoa repete, né? Então, eu sou o Maidana. Glória a Deus por estar com vocês nessa manhã. É uma alegria poder celebrarmos juntos nesse tempo. Nós somos pastores lá na base, como nós chamamos de BMS Aeroporto. Temos o privilégio de estarmos aqui. Eu sou casado com a Cleusa, aquela bela jovem que está ali, né? Temos 2 filhos, Daniel, que tem 21 anos, Tiago tem 17. Eles não estão conosco, porque eles estão lá no Palavra da Vida Sul, servindo. Eles servem nos acampamentos de verão, equipando, aconselhando, enfim. Então, estão lá finalizando hoje a temporada de verão. Nós depois vamos buscá-los lá em Morungava. E tem sido um privilégio servirmos ao reino em família. Que privilégio a gente poder estar aqui nessa manhã e poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem falado à vida dessa igreja. Então, nós estamos vivenciando, como o Felipe falou, a série Encontros com Jesus. Vocês já ouviram, eu tive a oportunidade também de acompanhar um pouco. Primeiro foi o encontro com Nicodemos, depois o encontro com a mulher samaritana. Na semana passada o Jean falou sobre o encontro de Jesus com o oficial do rei que queria cura para o seu filho, né? Todos esses encontros sendo baseados no Evangelho de João, todos os textos sequenciados em João. E hoje nós vamos falar sobre mais um encontro, o encontro de Jesus com o paralítico no tanque de Betesda. O texto está em João, capítulo 5, versículo 1 a 9. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias para a gente poder acompanhar essa leitura e podermos ser ministrados por esse encontro tão significativo. Para quem já teve a oportunidade de assistir a série The Chosen, esse é um dos capítulos mais belos da série, quando Jesus encontra com o paralítico e o transforma. Ontem eu assistia para relembrar um pouco, ter a imagem na minha mente, e é uma das belíssimas cenas dessa série que está disponível agora lá na Netflix, The Chosen. João capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. É interessante, né, que o evangelista destaca quanto tempo ele era paralítico. 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque estamos na Tua presença e podemos aqui como família, Senhor, celebrarmos o Teu nome. E agora, Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa produzir vida em nossas vidas, Pai. Obrigado por aquilo que Tu tens trabalhado no coração e na vida dessa igreja
através dessa série, e que hoje, Pai, nós possamos ter a certeza de que tivemos um encontro contigo, que através da tua palavra ministrada aos nossos corações, nós possamos sair daqui transformados por aquilo que tu tens para nos revelar através, Senhor, desse texto, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala sobre um homem que ele estava doente, como o texto diz, há 38 anos. 38 anos ele vivia naquela condição. 38 anos, um paralítico, sem possibilidade de caminhar, de andar. E por isso ele vivia naquele lugar, no tanque de Betesda. Betesda em hebraico, Bet-Hesed, significa casa de misericórdia. E a gente consegue imaginar pelo lugar que era, por que ele tinha esse nome. Naquele lugar, e o texto fala sobre isso, havia muitos doentes, cegos, paralíticos, pessoas que ficavam naquele lugar esperando receber uma cura, esperando receber um milagre. Naquele lugar, naqueles tanques muito antigos, tradicionalmente, eles eram usados pelos peregrinos em rituais de purificação. Herodes tinha construído aquele lugar, construído aquele espaço, e acreditava-se que, em determinado momento do dia, um anjo descia e movimentava aquelas águas, e a primeira pessoa que entrasse naquelas águas seria curada. Então aquelas pessoas viviam naquele estado de miserabilidade, porque era um lugar onde existem muitos doentes, onde as pessoas estavam ali num ambiente completamente insalubre, esperando um milagre, esperando que aquelas águas fossem agitadas por um anjo, para que eles, sendo colocados dentro d'água, pudessem ser curadas. E esse era o caso daquele paralítico. Era o caso daquele homem. 38 anos ele esperava pelo seu milagre. 38 anos, todos os dias, ele estava naquele lugar buscando a cura para a sua doença. 38 anos esperando. Tudo indica que ele era um homem solitário. E o texto nos indica isso, porque quando ele foi perguntado por Jesus, ele disse: olha, não tem ninguém que me coloque dentro da água. Então ninguém, a sua família o havia abandonado. A sua família o havia rejeitado. Então pensem agora nesse contexto todo daquele homem, 38 anos, há 38 anos paralítico, olhando para aquelas pessoas que estavam ao redor dele na mesma situação, abandonado pela sua família, mas ainda com uma esperança de cura. Esse era o cenário daquele homem. 38 anos, vivendo algo, uma espera para que transformasse a sua situação. Até que chega um momento que ele tem um encontro com Jesus. Até que chega um momento que ele tem, então, a sua situação, a sua circunstância de vida transformada por um encontro com Jesus. E o texto nos fala, a gente vai olhar isso com mais detalhes, não foi preciso a água não ser agitada, não foi preciso nenhum anjo, não foi preciso nada além da presença
de Jesus. Aquele homem não conhecia Jesus. Nós olhando o texto, Jesus chega e se apresenta pela primeira vez para aquele homem. Então ele não sabia que Jesus tinha aquele poder de curá-lo. Quando Jesus aborda aquele homem, quando Jesus chega e faz a pergunta para ele, a primeira coisa que Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer ser curado? E eu fiquei pensando nessa pergunta. E qual seria a primeira reação de vocês se estivessem nessa condição? Qual seria a resposta? Seria a primeira resposta, a mais óbvia. Provavelmente a resposta que Jesus esperava dele: sim, eu quero ser curado. Porque quando nós estamos numa situação semelhante, não fisicamente, talvez fisicamente, mas também emocionalmente ou espiritualmente doentes, e quando nos é oferecido cura, a nossa resposta imediata seria: sim, eu quero ser curado. Era a resposta que Jesus esperava daquele homem. Mas não foi a resposta que aquele homem deu. Não foi a resposta que aquele homem, que estava há 38 anos esperando uma oportunidade para ser curado, não foi a resposta que ele deu. A resposta que ele deu foi: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Vou repetir. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Provavelmente, outro que não tenha a limitação de movimentos que ele tenha. Um cego, por exemplo, que não tem a limitação de movimentos, não enxerga, pode estar próximo, entra no tanque. Mas aquele homem tinha uma limitação e precisava ser ajudado. E quando ele é perguntado sobre se ele quer ou não ser curado, a resposta dele é: ninguém me ajuda. Ninguém me leva até o tanque. Outros chegam primeiro. Aquele homem certamente tinha essa esperança. 38 anos esperando. E depositava toda a sua esperança no mover das águas. Entretanto, quando Jesus perguntou a ele se ele queria ser curado, sua resposta transferiu a responsabilidade pela sua cura para outras pessoas. Não tenho ninguém que me ajude. Outro chega antes de mim. A partir dessa resposta, ele transferia para outras pessoas a responsabilidade da sua cura. Aquele homem estava diante da maior oportunidade da sua vida de ser curado. Mas os anos de descaso e abandono não permitiram que ele visse isso. Pelo contrário, o colocaram numa situação de vítima das circunstâncias. Mesmo sendo a primeira vez que ele via Jesus, ele não percebeu que estava diante daquele que poderia transformar a sua situação. E quantas vezes, diante de circunstâncias semelhantes, nós nos colocamos como vítimas das circunstâncias? Os outros, aquele,
Algumas vezes na minha vida, eu já estive em situação semelhante. Não necessitava de uma cura física, mas emocional e espiritual. Sentia-me como esse homem, prostrado, doente, esperando um milagre. E eu ficava apenas esperando. Apenas esperando. E os dias se passavam e eu estava esperando. Atribuía a outros a responsabilidade pela minha cura. Não tenho ninguém que me ajude. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém se importa comigo. Assumir uma posição de vítima. A Cleusa não presta atenção em mim. Ela não percebe as minhas necessidades. Meu pastor não percebe a minha necessidade. Terceirizava a responsabilidade. Os outros. Era o que aquele homem fazia. É claro que ele tinha uma limitação física, e isso nós não podemos afastar desse contexto. Havia uma impossibilidade. Mas no momento que a cura se apresentou diante dele na pessoa de Jesus, ele manteve a mesma postura de 38 anos. E quantas vezes Jesus se apresentou diante de mim nessas circunstâncias, e eu mantive sempre a mesma postura. Mas Jesus, olha os outros. Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me ajuda. Vitimismo. Emocional, espiritual. Eu ficava à beira de um tanque, esperando que alguém me colocasse nas águas quando ela se movesse. Mas isso nunca aconteceu. E eu ficava culpando os outros. Não conseguia perceber a minha parte, a minha responsabilidade nesse processo. Ter disposição. Ter a iniciativa de procurar aquele que poderia transformar essa situação. Jesus. Só ele poderia transformar. Não era a Cleusa, não era eu, não era o meu pastor, só Jesus. Mas ir até ele, aí sim, a iniciativa precisava ser minha. A iniciativa deve ser minha. A iniciativa deve ser tua, se você está vivendo uma situação semelhante. Não fique parado esperando os outros. Não fique parado esperando alguém me ajuda, por favor. Igreja, família, é uma das maiores missões de Deus. Nós precisamos uns dos outros. É tão bom nós sermos acolhidos, é tão bom nós recebermos carinho, é tão bom nós orarmos juntos, é tão bom, né, quando a gente chega e encontra alguém. Nós viemos ontem à noite para Santa Cruz e fomos recebidos pelo Mano e pela Mel e tivemos um tempo juntos, e é tão bom a gente poder estar junto e conversando e trocando experiências. Mas nós só chegamos até a casa deles porque nós decidimos sair da nossa casa em Porto Alegre e virmos para cá ontem à noite. Senão nós teríamos chegado agora, pouco antes. Mas nós tomamos a iniciativa. Nós demos o primeiro passo. Vamos até Santa Cruz no sábado. E existem situações que nós vivemos, existem situações que eu vivo,
elas estão esperando uma iniciativa. Estão esperando um primeiro passo. Jesus estava ali diante daquele homem. Jesus é Deus, plena ciência de tudo que estava acontecendo, da situação de todas aquelas pessoas. Ele poderia ter entrado naquele lugar e ter curado todos eles. Ele não precisava nem ter ido até aquele lugar. E todos eles seriam curados. Bastava uma ordem dele. Mas ele foi até aquele lugar. Entrou naquele ambiente. Se dirigiu até aquele homem. E agora eu lembrei da cena, quem já viu? Jesus entra e fica olhando e encontra ele. É aquele lá. E vai até ele. Jesus poderia ter chegado e curado ele instantaneamente. Mas Jesus fez uma pergunta para ele: você quer ser curado? Por mais simples que seja, essa pergunta tem uma profundidade muito grande. Muito grande. Tão grande que aquele homem não soube responder. Ele não respondeu. Ele não disse nem sim nem não. Ele transferiu para outros. Porque talvez nem ele tivesse ciência da sua completa necessidade. Talvez estar naquela situação para ele fosse a única circunstância que ele conhecia. A Bíblia diz que ele estava paralítico há 38 anos, mas não diz quantos anos ele tinha. Se era de nascença, se não era, enfim. Mas 38 anos é uma vida. Talvez fosse a única realidade que ele conhecia. Ele não conhecia outra. Talvez ele inconscientemente não quisesse ser curado, porque às vezes o vitimismo ou uma situação dessas atrai a atenção de pessoas. Mas a pergunta de Jesus exigia uma resposta: você quer ser curado? Assim como aquele paralítico, muitos têm feito da vida uma verdadeira peregrinação em busca da cura dos seus sofrimentos. Já foram a diversos lugares, experimentaram muitos recursos e fizeram tudo na esperança de serem felizes. Passaram por consultórios de psiquiatras, passaram por terreiros de umbanda, recorreram a drogas, remédios controlados, buscaram conselhos, leram livros, escutaram palestras, realizaram sacrifícios, fizeram promessas, mas continuam a sentir-se vazios e infelizes. A igreja de Jesus, esse ambiente onde nós estamos agora, as casas onde a igreja se reúne, é uma verdadeira casa de misericórdia. Assim como Betesda tem atraído multidões de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E Deus possui uma capacidade extraordinária de perceber aqueles que estão com problemas, que necessitam do seu auxílio, que estão precisando do seu amor. O texto do verso 6, voltando à história do coxo, quando Jesus vê aquele homem deitado, logo soube que estava assim há muito tempo. No versículo 6.
Ninguém precisou lhe dizer nada. Com licença aqui para a aguinha. Ninguém precisou dizer-lhe nada. Ninguém precisa dizer nada. Jesus sabe o seu estado emocional. Jesus conhece o seu estado espiritual. E diante dessa constatação da necessidade e do sofrimento humanos, Jesus faz uma pergunta surpreendente e ao mesmo tempo desconcertante. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Ao olhar para a história desse paralítico, eu identifico pelo menos 3 ações que nós precisamos ter num processo de cura emocional e espiritual. Primeiro, assumir a responsabilidade. É interessante observarmos como as pessoas que buscam aconselhamento, elas normalmente chegam falando e reclamando de outros. Né? Normalmente. Há muito tempo assim, eu caminhando e discipulado com casais e tal. E aí sentávamos, né? Eu com o marido, ela com a esposa. E aí começa, né, a fala. Ah, porque ela, porque ela, porque ela, porque ele, porque ele, porque ele, porque ela, porque ela. Né? É muito difícil a gente trazer para a primeira pessoa. Olharmos para a nossa responsabilidade. A família não as compreende, a igreja não as ama, o mundo não se importa com elas. Só depois de muita conversa é que as pessoas expõem suas próprias falhas e necessidades. Muitas vezes nós nos colocamos nessa posição de vítimas indefesas das circunstâncias. E o mais triste é que nós acreditamos realmente nisso. Que a culpa e a responsabilidade é sempre dos outros. Sentimos-nos prejudicados, ofendidos, injustiçados. A verdade é que, pensando assim, nós nos tornamos cada vez mais amargos, mais impotentes e menos capazes de experimentar uma mudança significativa em nossas vidas. Eu não posso transferir para os outros a minha responsabilidade no meu processo. De nada adiantará eu me colocar numa posição de vítima das circunstâncias. Eu preciso ter primeiro consciência da minha necessidade. E depois, consciência de quem pode transformar aquela situação. Jesus. Só Ele. Mas para isso eu preciso me conscientizar e me posicionar diante disso. O texto de Salmo 120, versículo 1 diz assim: eu clamo ao Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Salmo 120, versículo 1. Eu clamo ao Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Então, primeiro, assumir a responsabilidade. Segundo, tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa. Se nós tivéssemos ontem ficado apenas no plano da ideia de virmos ontem para Santa Cruz, nós não teríamos vindo. Mas nós tomamos a iniciativa. Então, chegou o momento, então vamos lá, vamos, levantamos, arrumamos, pegamos o carro e viemos. Quando a gente fala sobre iniciativa para cura, a gente precisa falar sobre Bartimeu, sobre o cego Bartimeu. Ele assumiu uma outra postura
diante da sua necessidade. O texto que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 47, diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Vejam que uma situação muito semelhante ao paralítico. Os dois com uma limitação física, os dois num lugar esperando receber ajuda, os dois necessitando de ajuda, mas a postura dos dois diante daquele quadro foi completamente diferente. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não ficou esperando, não ficou refém daquela situação. Bartimeu teve a iniciativa. Ao saber que era Jesus, ele começou a gritar. Tanto é que alguns diziam: não atrapalhe o mestre, te cala, fica quieto. E ele gritava cada vez mais, mais, mais. Porque ele sabia quem poderia transformar aquela situação. Ele sabia que Jesus poderia mudar aquela circunstância. E foi o que Jesus fez. Bartimeu não ficou esperando que o levassem até Jesus. Ele poderia: alguém me leva até Jesus. Quando Jesus passava, uma multidão cercava ele. Quem ia prestar atenção a um cego na beira do caminho para então levá-lo até Jesus? As pessoas queriam ter as suas necessidades ali atendidas. E Bartimeu sabia que não poderia depender e esperar as outras pessoas. Ele tinha que fazer a sua parte. E ele fez. Clamou. Clamou em alta voz, até que Jesus lhe ouvisse e o curasse. Depois que nós assumimos a nossa responsabilidade e entendemos que precisamos sim de Jesus para ter aquela situação transformada, o nosso próximo passo é clamar. É clamar. É clamar. Um dia, 2, 3, quanto tempo for necessário. Mas buscar e clamar ao único que pode transformar aquela situação. Jesus. A terceira ação, depois de assumir a responsabilidade, depois de tomar a iniciativa, é obedecer. Assumir a responsabilidade, tomar a iniciativa e obedecer. Jesus entra naquele lugar, olha aquele grande número de pessoas necessitadas. Certamente conhecia a situação, a história de cada um deles. Mas ele vai até aquele paralítico. E o texto, como nós lemos, ele é muito direto. Ele não traz maiores detalhes, mas ele traz aquilo que a gente precisa entender aqui.
Jesus, primeiro, ele não fez qualquer oração. Vocês percebem? Em alguns momentos, ao curar pessoas, Jesus orou ao Pai. E era tão interessante que Jesus orava e dizia: olha, Pai, eu estou fazendo isso para que eles possam entender o que está acontecendo. Mas ele não precisava fazer isso. Ele era o próprio Deus. E nesse caso, Jesus não fez nenhuma oração por aquele homem. Jesus não declarou qualquer cura sobre aquele homem. Vocês perceberam isso? Jesus não disse: seja curado. Pai, cura esse homem. Não fez nada disso. Se fez, o texto não nos relata. Jesus deu 3 ordens para ele. Só isso. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Foi só o que Jesus fez. De quem dependia a cura nesse momento? Do paralítico. E o que era necessário para que ele fosse curado naquele momento? Obedecer. Se ele não tivesse se levantado, se ele não tivesse pego a sua maca, se ele não tivesse andado, a sua situação não teria sido transformada. Em outros casos, lendo os evangelhos, a gente vê Jesus sendo ativo no processo. No cego, por exemplo, ele faz lá um lodinho, coloca nos olhos, e aquele homem foi curado. Nesse caso, Jesus mais uma vez esperou dele a iniciativa. Esperou que ele se posicionasse, que ele fizesse a sua parte. Aquele homem, como eu já disse, que não conhecia Jesus, ele não precisou fazer nenhuma oração, ele não precisou fazer nenhum sacrifício, ele não precisou fazer nenhuma oferta, ele precisava apenas obedecer. Apenas obedecer. E foi o que ele fez. Ele obedeceu. Queridos, quando Deus nos manda fazer algo, seja para nossa cura emocional, espiritual, por mais esquisito e diferente que seja, o melhor que nós temos a fazer é obedecer. Porque a consequência disso vai ser bênção sobre as nossas vidas. Porque nós estamos obedecendo à voz de Deus. Estamos obedecendo à vontade do Pai. E quando isso acontece, certamente, isso trará bênção sobre nossas vidas. Na vida desse homem, trouxe esse resultado: a cura da sua enfermidade. Por 38 anos ele estava naquele lugar. E agora ele podia levantar, pegar a sua maca e sair daquele lugar. Reconstruir ou construir a sua vida. Encontrar talvez os seus familiares. A esperança retorna àquele homem.
E ele tem uma expectativa agora de futuro. Porque um encontro com Jesus transformou a sua história. A partir do momento que ele assumiu a responsabilidade, a partir do momento que ele tomou a iniciativa, e a partir do momento que ele obedeceu. Isso trouxe para ele o resultado cura. Agora é interessante nós observarmos nesse cenário um grupo que estava presente ali, que a Bíblia chama de os judeus. Poderiam ser fariseus, poderiam ser de outra daqueles grupos religiosos, mas havia ali esse grupo que a Bíblia nos apresenta, os judeus. Mano, essa galera aqui era... Porque, pensem, um homem 38 anos paralítico, daqui a pouco levanta e sai caminhando. E o texto ele é bem específico. Eu li até essa frase que diz: e era sábado. Para os judeus, sábado era um dia sagrado. Muitas coisas não poderiam ser feitas no sábado. E aquele grupo aborda aquele homem e diz assim: o que você está fazendo? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Você não pode carregar a sua maca. Para eles, mais importava eles repreenderem aquele homem por estar descumprindo uma lei, e que não era uma lei escrita, era uma lei oral, transmitida através das gerações. Era mais relevante eles repreenderem aquele homem por estar carregando a sua maca do que o fato daquele homem estar caminhando depois de 38 anos. Eles centraram no rigor da lei, muito mais, nem pensaram, nem viram, nem investigaram o fato daquele homem, depois de 38 anos, estar caminhando. E isso parece um detalhe do texto, quando dizia era sábado, mas também traz muito significado isso. Porque muitas vezes a nossa religiosidade não nos permite vivermos os milagres de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes colocamos Deus dentro de uma caixinha, adaptamos Ele à nossa religiosidade. Deus tem que fazer dessa forma, Deus tem que fazer desse jeito, Deus tem que fazer dessa maneira, porque senão não tá bom. Aqueles homens olharam isso. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar abertos para aquilo que Deus quer fazer. E da forma como Ele quer fazer. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele está acima da nossa compreensão. A nossa mente não consegue dimensionar e alcançar a mente de Deus. Então, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E a religiosidade não pode nos atrapalhar no nosso processo de chegarmos a Deus. E mais, não pode atrapalhar, nós não podemos atrapalhar outras pessoas de chegarem a Deus. Assim como Jesus perguntou ao paralítico se ele estava
disposto a ser curado? Eu creio que Jesus nos faz essa pergunta também. Você quer ser curado? Essa é uma pergunta que fica, ou deveria ficar na nossa mente, quando nós estamos vivendo um cenário semelhante. Talvez não necessitados de uma cura física, talvez sim, mas principalmente uma cura emocional e uma cura espiritual. O Espírito nos faz essa pergunta nessa manhã. Você quer ser curado? Existe algo em sua vida que você precisa entregar a Ele para ser curado? Aquele homem, quando precisou responder essa pergunta, ele não olhou para ele. Ele não olhou para a sua condição, não olhou para a sua necessidade, não olhou para aquilo que ele precisava ou aquilo que ele poderia fazer. Ele olhou só para os outros. E isso tirou o foco dele e jogou para os outros. Ninguém me coloca no tanque. Ninguém me ajuda. Mas a pergunta que Jesus fez para ele não era essa. A pergunta que Jesus fez e que o Espírito faz nessa manhã para nós é: você quer ser curado? Você confia na capacidade de Jesus para transformar a sua vida? Para curar a sua vida? Em Jesus está toda a autoridade. Em Jesus está todo o poder. E por mais complexo que seja, por mais impossível que pareça ser a sua situação, Jesus quer transformá-la. Ele quer transformar. Agora, Ele espera a nossa iniciativa. A pergunta está posta. Como nós vamos responder a isso? Como nós vamos responder à pergunta de Jesus? Você quer ser curado? Aquele paralítico, ele obedeceu. Então Jesus disse: levante-se, ele levantou, tome a sua maca, ele pegou, e ande, e ele andou. O que Jesus tem te falado? O que o Espírito tem te falado? E você não está obedecendo. Às vezes a cura da nossa alma, a cura do nosso espírito, depende da nossa obediência àquilo que Jesus está nos falando. Ele pode ter já te falado várias coisas, e você pode estar resistindo. Você pode estar fechado, porque isso não está dentro da caixinha. Você não consegue olhar além disso. Às vezes as circunstâncias são tão prolongadas. Esse homem foram 38 anos. Aquele era o ambiente que ele conhecia. Ele não conseguia olhar além daquilo. Só que Jesus está oferecendo para ele algo infinitamente maior. Mas toda situação, todo contexto de 38 anos naquele lugar o permitiu olhar apenas para aquela circunstância. Quando eu estava refletindo sobre esses aspectos do texto, nesse encontro com Jesus, a gente consegue perceber
o poder e a autoridade de Jesus naquele contexto. Mas também a gente percebe o quanto nós precisamos tomar as nossas iniciativas, dar os nossos passos. Jesus veio até ele, mas esperou dele uma resposta. Lembrei do texto lá de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se você não abrir a porta, Jesus não entra. Deus tem uma palavra de cura para o seu coração, o meu coração. Essa palavra trouxe cura ao meu coração. Ele tem o poder de nos consolar, de minorar nossas dores nos momentos difíceis. Ainda sobre a palavra, Salmo 119, versículo 50, diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, versículo 50. A palavra, ela tem também a capacidade de cicatrizar feridas há muito abertas e de mudar a forma como nós encaramos a vida, o mundo e nós mesmos, tornando-nos mais saudáveis. Mas como toda boa semente, depende de um solo adequado para germinar e dar fruto. A palavra de Deus precisa encontrar um coração com vontade e fé para que ela possa liberar o seu poder de cura e de renovação. Caso contrário, é possível alguém ouvi-la e não tirar proveito algum, seja para a cura ou para a salvação. Conforme o texto de Hebreus nos diz, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Que também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Deus espera a nossa iniciativa. Deus espera a nossa resposta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. O Espírito nos faz essa pergunta nessa manhã. Você quer ser curado? E ele espera a nossa resposta. Ele espera a nossa iniciativa, para que nós possamos ter as nossas dores, as nossas feridas, os nossos traumas curados. Ele não vai entrar, forçar. Ele vai esperar a nossa disposição de coração. Feche seus olhos e procura aí uma resposta para essa pergunta. Se você está enfrentando uma situação como essa, necessitando de uma cura física, emocional, espiritual, procure no seu coração uma resposta. Você quer ser curado?
Se você quer responder positivamente essa pergunta, eu queria te convidar para nós orarmos juntos. Queria que você ficasse em pé. Numa resposta àquilo que Deus falou ao teu coração. Pode ser que Ele esteja esperando você assumir a sua responsabilidade. Ele pode estar esperando você tomar iniciativa. Ele pode estar esperando você obedecer a algo que Ele já tem te falado. E nessa manhã, certamente, se você tomar essas atitudes, essas ações, Deus virá ao teu encontro. Deus virá ao teu socorro. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos encontra, Senhor. Senhor, porque nós podemos nessa manhã sermos edificados pela tua palavra, Senhor. Obrigado por mais esse encontro que tu ministra aos nossos corações, esse encontro com este homem que estava tão necessitado e estava tão carente, há 38 anos necessitando de uma cura. E quando ele encontrou Jesus, ele teve a oportunidade de ter a sua vida transformada. Obrigado porque ele obedeceu no momento que tu deu uma ordem para ele, e isso fez que ele, Senhor, alcançasse aquilo que ele estava procurando há tanto tempo, Senhor. Pai, nos ajuda a nós sermos prontos a te obedecer naquilo que tu tens falado aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a assumirmos as nossas responsabilidades. Nos ajuda, Senhor, a nós termos, Senhor, a iniciativa de te procurarmos nas nossas angústias, nas nossas crises, nos nossos dilemas, Senhor, porque enfrentamos sim isso cotidianamente, Pai, mas quem recorrer, Senhor, que nós possamos te buscar de todo o nosso coração, que nós possamos abrir os nossos corações para recebermos de ti aquilo que tu tens para ministrar a cada um de nós, Pai. Pai, não nos deixe, Senhor, desamparados, mas ouve, Senhor, ouve a oração de cada um, Senhor, ouve o clamor de cada um, assim como tu ouviu o clamor daquele cego de Bartimeu, Deus, que tu possa ouvir, Senhor, o clamor de cada coração nessa manhã, Deus, que tu possa responder a cada dúvida, a cada angústia, a cada necessidade, para que, Senhor, nós possamos ter a nossa vida transformada pelo agir, pelo poder que há em ti, que há no teu nome, Senhor. Por isso eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu abençoo o Senhor em nome de Jesus e peço, Deus, que tu possa trazer a cada um a resposta que estão buscando nessa manhã, Pai. Cura feridas emocionais, cura traumas emocionais. Senhor, resgata, Senhor, a esperança, Senhor, sobre a vida daqueles que estão desesperançados e que eles possam depositar em ti a sua confiança, Pai, para louvor, honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.